Nós faremos hoje algo não muito comum, mas nós leremos o livro inteiro de Jonas. Meu Deus! Então, para você que nunca leu um livro inteiro, essa vai ser a sua oportunidade. Certo? Todos acharam? Livro do profeta Jonas. Ele está ali depois de Obadias. Ajudou? Ali nos profetas menores, É dito assim porque os livros são apenas pequenos, Mas isso não significa relevância ou menos relevância ou menos importância. Então eu passo a leitura. O livro do profeta Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, dizendo: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo.
Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Capítulo 4. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai eterno, pela sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, neste momento, a extrairmos, Senhor, a tua vontade, para que possamos, Pai, com o teu auxílio, ouvirmos a tua voz, termos o nosso coração, Pai eterno, alcançado por ela, e nos convertermos ao Senhor, pela sua graça e misericórdia. Nós oramos e pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, o livro de Jonas é um livro que, ao longo da história, ele sofre até hoje, muitas críticas, e é muito conhecido por nós quando crianças, né? Foi conhecido por nós quando crianças, e é conhecido até hoje pelas nossas crianças, como a história da baleia, ou do profeta que foi engolido pela baleia, ou talvez com um pouquinho mais de maturidade nós pensemos do profeta fujão, o profeta que corre da presença de Deus. Mas este livro é, acima de tudo, um livro que fala do nosso Deus, da sua soberania, da sua misericórdia e da sua compaixão. A autoria é sim do profeta Jonas. Esse profeta que, vindo do reino do norte, basicamente ali da tribo de Zebulon,
né? Ele viveu no tempo ali do rei Jeroboão II e profetizou a nação de Israel durante um período. E ele é o primeiro profeta, se nós depois tivermos uma leitura cuidadosa, que profetizou a uma nação que podemos dizer naquele período ímpia, né? Porque até então todos os outros profetas pregavam a Israel ou a Judá, porque ali havia, depois de Roboão, né, houve a divisão das tribos, então em 2 reinos. Então muitos profetas iam ao reino do norte e outros ao reino do sul. Então, aos críticos que sugerem que talvez Jonas seja apenas uma parábola, seja apenas uma história inventada pela tradição judaica, porque, convenhamos, né? Que homem pode ser engolido por um peixe? Era assim que era visto. Até mesmo no século I havia alguns poetas, como Porfírio, Juliano, que zombavam dos judeus por crerem o que nós podemos traduzir para o nosso tempo hoje como o conto da carochinha, história para criança, né? Era assim que era visto. E até mais recentemente, pelos teólogos liberais, principalmente os alemães, que começaram a questionar, né? Os europeus em geral, né? Os liberais teólogos europeus, essa escola começou a questionar os milagres, a divindade de Jesus. Então toda a historicidade da palavra de Deus estava em xeque diante desses homens. Então estes livros, incluindo esse, claro, de Jonas, onde um peixe engole um homem, fatalmente foi muito criticado por estes. Mas, e vejam bem, eu falei de pessoas não cristãs do século I, mas também falei de cristãos, né? Que se intitulavam cristãos, né? Teólogos liberais, que fizeram um grande estrago no século XIX, e depois início do XX também, e aí se seguiu, onde toda a historicidade da palavra de Deus foi questionada, e até hoje, né? Muitos difundem esta ideia. No entanto, irmãos, nós devemos recorrer à própria palavra, para que busquemos explicações e que busquemos ali veracidade daquilo que foi escrito. Então, se eu puder aqui fazer um contraponto, né, a estes que faziam críticas ao livro, em específico de Jonas, nós poderíamos assim concluir que estes homens não eram contra os milagres, nem contra o que nós poderíamos dizer, partindo da cabeça destes homens, estes absurdos, né? Por exemplo, um fogo cair do céu, um mar se abrir, esse tipo de coisa. Não era contra isto, não era contra a razão ou a lógica destas histórias, mas era contra o próprio Deus. Porque se nós pararmos para analisar, a ira destes homens era que, se Deus pode fazer tudo isso, e se Deus é quem Ele diz que é, nós estamos perdidos. Se Deus pode fazer um homem ser engolido por um peixe, se Deus pode fazer um mar se abrir, então também a santidade é verdade. Então também só é possível a salvação crendo em Jesus. Então também o orgulho está em xeque. A intelectualidade como caminho para qualquer acesso a Deus está em xeque, tudo está em xeque. A autonomia humana está em xeque. Então a raiva destes homens não era em relação aos milagres, se eram absurdos ou não. É que em última análise, se Deus podia fazer tudo aquilo sendo verdade, então era verdade sobre todo o resto. Então é isso que nós devemos pensar quando nós ouvimos críticas severas contra a palavra de Deus. Não é uma crítica contra simplesmente a palavra, mas é, em princípio, que se tudo isto for verdade, estes homens precisam se sujeitar a ela. Mas, partindo da Bíblia, como eu havia mencionado, Jesus em Mateus 12:38,
até o verso 41, o que ele vai dizer? Aos fariseus que queriam uma resposta, que queriam um sinal. Eles disse, o que Jesus lhe responde? O único sinal que vocês terão é o sinal de Jonas, que ficou na boca do peixe, no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Ora, se Jonas não existiu de fato, por que Jesus declara, a partir deste sinal de Jonas, a sua própria morte? Porque o que Jesus quer dizer é que este evento que ocorre com Jonas é um tipo do sofrimento que Cristo haveria de passar. Mais um pouquinho à frente, no verso 41, Jesus diz o quê? Os ninivitas irão se levantar no dia do juízo e condenarão vocês. Ora, os ninivitas creram na pregação de Jonas e se arrependeram. E Jesus diz, eles irão se levantar. A vocês, seus hipócritas, seus infiéis, pessoas que não compreendem e não querem crer em mim. Eles se levantarão e julgarão a vocês. Ora, se o livro de Jonas é uma invenção ou uma parábola, que na verdade não é aquilo tudo que aconteceu, porque Jesus recorre ao evento em Jonas. Então, de fato, é um livro histórico. Quer creiamos ou não, tudo o que está contido aconteceu. E isso é importante. Não é só mais uma informação, isso é de extrema importância para todo o resto que se segue. Mas, dando sequência na exposição do livro, no verso 2, o que nós temos? Dispõe-te, capítulo 1, verso 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Os ninivitas eram um povo conhecido por sua violência, sua maldade, seu senso de conquista. Era um povo ruim, Então, malícia aqui pode ser traduzido em todas essas características, esses adjetivos ao qual nós damos ao povo ninivita, de fato. Nínive era a capital da Assíria. Nós conhecemos, né? Muito bem. Esse povo que conquistou, né? Grande porção ali daquela região. Então, imagina só. Deus convoca Jonas a ir pregar uma nação que ele sabia que era questão de tempo, viria conquistar, viria para o lado deles, né, para o lado do norte, conquistando as suas terras, o que 30 anos depois ocorreu. Jonas sabia disso. Agora imagina Deus falando, Jonas, vai aos ninivitas, a maldade deles subiu até mim, e você precisa ir lá, clamar, né, contra eles. Então imagina só, que situação. Para Jonas, um hebreu, como ele mesmo disse, né, temente ao Senhor, ter que ir pregar uma nação ímpia, que ele sabia que viria, era questão de tempo, viria conquistá-los. Então o que Jonas faz? Deus diz a ele, é interessante isso, no verso 2, dispõe-te, vai até a cidade. E aí no verso 3, o que a gente tem? Jonas se dispôs. Então veja, ele se dispôs. Então às vezes o problema não é a disposição, né? É a disposição para quê? Então Jonas se dispôs, Deus falou, se disponha, e aí ele se dispôs. Mas, foi para fugir, né? Olha, dá não. E aí ele vai para onde? Ele desce para o porto de Jope, dando a ideia, né, que ele estava em alguma região e que Jope, sendo um porto, estava mais numa baixada, né? E de lá ele pega o navio para Tarsis. Se a gente para analisar aí no mapa, qualquer mapa, tem algumas bíblias que tem. Então era o extremo oposto. Jope estava aqui, vai para Tarsis, lá para a região caminho da Fenícia. Então quer dizer, o extremo oposto daquilo que Deus havia mandado ele fazer.
E aí, após isso, é que nós temos aquela descrição, já Jonas dentro do mar, né? Jonas no navio. E aí o que ocorre? A gente consegue aí fazer algumas análises do restante do livro, já a gente percorrendo, porque hoje, irmãos, a intenção é a gente pensar nessa mensagem central. Após isso, Jonas tomar o navio, ir, e tudo que se segue mais, a gente tem um dado interessante. Tudo nesse livro se curva diante de Deus. Tudo. Tudo. Se vocês param para analisar, o mar obedeceu a Deus. Né? O mar obedece. Os marinheiros obedecem a Deus. O peixe, ao engolir, Jonas obedece a Deus. Os ninivitas obedecem a Deus. E aí é interessante, dentre os ninivitas, os reis, que eram povos, né, que geralmente estavam associados às suas autoridades, às divindades. Então, só para reforçar aqui a dificuldade desses líderes se curvarem, mas eles também se curvam, os reis e o povo. A planta que nasce e sombreia lá Jonas se curva a Deus. O verme que come a planta se curva a Deus. O vento oriental, né, o vento calmoso, aquele mormaço, né, quando a gente vai na praia, né, pensa, não está sol, mas daqui a pouco está tudo vermelho. Né? O vento calmoso oriental obedece a Deus. Tudo se curva diante de Deus, mas não o crente. Né? O crente da história aqui não se curva diante de Deus. E ele está cheio de razão para não se curvar. Cheio de razões. É interessante aqui, que nesse caminho todo de Jonas, esse livro tão pequeno, nós vemos que era para Jonas ir pregar para os ninivitas e no meio do caminho até os marinheiros, naquele processo todo, se curvam diante de Deus, e é dado a entender a nós, que no verso 16 do capítulo 1, estes homens, eles se converteram ao Senhor também. Olha o que diz: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. É provável que não no navio, mas quando eles retornaram para suas terras, eles tenham lembrado de tudo isso. Foi tão marcante, uma experiência tão marcante, que eles tenham se convertido também ao Senhor. E aí nós vemos, né, nesse período, esse questionamento destes homens, né, um pouco antes: por causa de quem nos sobrevém este mal? Quem é você? E aí é bom pontuar que Jonas era crente. Olha como ele se descreve ao povo: eu sou hebreu, dando uma referência ali de identidade, e temo ao Senhor. E eu sirvo diante de Deus, eu sou profeta de Deus, do Deus que fez o mar e a terra. Imagina você falar isso para o marinheiro perdido, desesperado. Você está louco, cara? O Deus que fez o mar ainda? Lembra que eles estavam clamando aos seus deuses? E aí Jonas responde, Jonas dormindo o sono da omissão, o sono da morte, por que não dizer? O sono da morte. Porque quando fugimos de Deus, é esse sono que dormimos. Estão lá tranquilos, né? Tranquilo. Eu sirvo o Deus que fez o mar. Puxa, para os marinheiros ainda você vai falar isso? E aí, ocorre o que ocorre. Mas ainda assim, esses homens temem ao Senhor, jogam Jonas no mar, e o que acontece? O mar se acalma. Então nós temos essas descrições que mostram que tudo se curva diante de Deus, a soberania de Deus apresentada numa narrativa tão simples e que num olhar descuidadoso, a gente não consegue perceber estas coisas, né? Que tudo está sob o controle do nosso Deus. Mas, após então tudo isto ocorrer, Jonas então é lançado ao mar, e um grande peixe o engole. Aí pronto, acabou.
Jonas morreu. Está vendo aí ó, o resultado daquele que desobedece a Deus? Já vai logo, né? A antecipação, ela é. Jonas foge de cumprir a vontade de Deus e é só ladeira abaixo, né? Ele está aqui na cidade, aí ele desce a Jope, daí de Jope ele desce para o navio, aí do navio ele é jogado no mar, aí do mar ele vai descendo para as profundezas. É interessante essa escalada para baixo, né? Mas aí Deus, ó, vai lá peixe, engole Jonas lá para mim. Graciosamente Jonas, milagrosamente, é salvo e permanece no peixe. E lá no profundo, né, Jonas se lembra. É interessante que o capítulo 2 agora, para onde nós estamos indo, ele destoa de todo o resto. Porque o capítulo 1, 3 e 4 é bem uma narrativa, né? Está descrevendo um período. Mas o capítulo 2 é como se tivesse sido enxertado aqui. Como Jonas era hebreu, como Jonas participava de toda a vida religiosa de Israel, automaticamente, obviamente, ele tinha contato com os salmos. Então nós vemos uma estrutura aqui dos salmos nesse capítulo 2. E é uma estrutura interessante, que muitos salmos nós vamos ver o quê? Esse descrever, é quase como se o salmista, ele dissesse assim, acabou para mim, eu estou em frangalhos, a minha vida está um desastre. Olha o que diz no capítulo 2, verso 2. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Quantos salmos a gente não se lembra que começa assim? Que da angústia Deus vem, do sofrimento Deus vem. Então começa aqui. Então, você vai ver a estrutura de um salmo. Depois há uma descrição daquele período difícil e angustiante, que ele começa do verso 3 até o verso 7. Olha as descrições que ele dá. Eu fui lançado no profundo, eu estava no ventre do abismo, as ondas e as vagas passaram por mim, as águas me cercaram até a alma, desci até os fundamentos dos montes. Olha só, vai descrevendo esse período de angústia. E termina, olha a estrutura aqui dos salmos, e ele termina sempre dizendo, eu me lembrei do Senhor e subiu de ti minha oração, e aí Deus me socorreu, e aí Deus me livrou. É muito uma estrutura de um salmo. Então, eu estou dizendo isso como argumento da veracidade do livro. Como que alguém que não tinha estrutura, como alguém que não tinha contato, alguém de verdade, iria descrever isso desta forma, tão bem feito, iria lembrar de colocar isso. Apenas aquele que viveu de fato no meio daquele povo. Mas aí, após tudo isso ocorrer, Jonas então vai. Vem a palavra do Senhor no capítulo 3, segunda vez a Jonas dizendo, vai-te à grande cidade de Nínive e proclama contra ela o que eu te digo. E aí Jonas foi, né? Segunda vez. Quantas vezes você vê na Bíblia Deus dando segundas chances? Não foram muitas não, viu? Não foram muitas não. Moisés, olha a história de Moisés, tão bonita, né? Tudo. Eu não vou descrever aqui porque acredito que a maioria de vocês sabe. Vai lá, então fala a rocha para dar água lá. Você não vai entrar na terra prometida. Não teve nem segunda chance. Aí vem Jonas aqui, com toda a arrogância e petulância. Então tá bom, vai lá, segunda vez. E prega a Nínive. Era da vontade de Deus, não interessa. Aqui, irmãos, quebra um pouco essa ideia de que os planos de Deus dependem dos indivíduos.
Olha a soberania de Deus aqui. Vai lá, você mesmo, vai lá e vai pregar a cidade de Nínive novamente. E aí o que acontece com os ninivitas? Batata, né? Eles se arrependem. Será que estava nos ninivitas a capacidade de se arrepender? Será que estava neles? Será que dependia então dos ninivitas dizerem assim: nossa, Jonas, obrigado? Não era. Fazia parte da vontade de Deus que aqueles homens se arrependessem. E isso é algo que a gente não compreende, que é uma coisa tão foge da nossa razão, que a gente dá causa e efeito, né? Então nós pensamos, porque eu preguei aquele povo se arrependeu. E na verdade, Deus não precisa de ninguém para fazer isso, só que aprove a Ele que determinadas coisas tivessem o seu curso. Ou você pensa, para trazermos um pouco para a nossa realidade, que quando você ora, você está deixando Deus saber o que está dentro do seu coração. Ele não sabe? Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Só que aprove a Ele que a oração fosse um meio que nós pudéssemos fazer isso. Então oramos não para deixar Deus saber o que está se passando. Oramos para fazer a vontade dEle em nossas vidas. E isso demonstra dependência. Dependência. Então estes homens, eles se converteriam pela pregação de Jonas como meio, mas porque Deus já havia preparado o coração deles para a mensagem. E os ninivitas então, como consequência, se arrependem. Agora, irmãos, agora, nós devemos então pensar aqui um pouco, se isso não ocorre conosco. Deus nos chama, nos orienta, nos exorta a cumprirmos a sua palavra, e de alguma forma, nós tentamos caminhar para outro lugar. Nós fugimos de sua presença. E veja, Jonas era um crente, ele não duvidava de Deus. Tanto ele não duvidava, que olha só a arrogância de Jonas. Senhor, eu sabia. Você é tão misericordioso e tão bom, e tão compassivo. Qual é o sentido de eu ter ido lá no meio daquele povo nojento, violento, que eu odeio até a morte? Sendo que o Senhor eu já sabia que você ia fazer isso. Você ia converter eles, cara. Não é o que nós falamos, meu Deus, para que eu tenho que ir lá falar com aquele sujeito? Eu nem gosto dele. Para que eu tenho que perdoar aquele cara? Nossa, que cara nojento, fingido, falso. Nossa, aquela irmã, eu tenho que pedir perdão para ela que tem que vir pedir perdão para mim. Não é assim? E aí vem de novo, eu preciso ir lá pedir perdão. E aí a gente se enche e fica um ciclo vicioso, né? Eu sei que eu devo pedir perdão, sofro por não fazer isso, me angustio, aí eu me refugio em justificativas das mais variadas, aí Deus vem, aperta mais, aí eu finjo que não é comigo, e assim vai. Então Jonas, sabendo que Deus era misericordioso e compassivo, ele queria terceirizar aquilo. Mas você acha que era só os ninivitas que estavam precisando de salvação? Ou ao menos da noção do que tudo aquilo significava? E aí Jonas fica bravo, desgostoso, e olha só a petulância de Jonas. Peço-te, no capítulo 4, verso 3, eu peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida.
é melhor eu morrer do que estar vivo. Dá não? Não dá. E aí o Senhor aqui, de novo, né, no verso 4, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira, Jonas? Faz sentido isso que você está sentindo? E aí no capítulo 4, verso 5, nós temos aqui uma coisinha assim, ó, que é maravilhosa. Maravilhosa negativamente, né? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ele fez uma enramada, repousou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Posso sair aqui da câmera, que a gente fica empolgado. Mas olha só, depois de tudo isso aqui, Jonas foi lá, fez uma casinha para ele lá na sombra, sentou lá no monte, numa parte alta, e ficou olhando. Puxa vida, eu ainda tenho esperança. Lembra que ele falou, 40 dias e Nínive será subvertida? Ainda não tinha dado os 40 dias. Ele ficou lá de espectador, mano. Quem sabe ainda Deus não vai queimar essa bagaça. Quem sabe ainda Deus não vai botar fogo em tudo. Vai que Deus desanima daquilo que ele pensou fazer e resolve mesmo pagar os pecados desse povo. Ele ficou lá de espectador, aguardando o que ia acontecer à cidade. Não é isso que nós estamos lendo no capítulo 4, verso 5? Ele ficou esperando para ver o que aconteceria à cidade. Quantos de nós, irmãos, não nos alegramos com as desventuras daquele que nós não gostamos ou até mesmo odiamos? Torcemos para que eles se ferrem, usando aí o vocabulário nosso. E aí a gente pode pensar em inúmeras situações, no trabalho. Quantos pais não dizem aos filhos assim, eu falei, mas só que anterior a esse eu falei, tomara que ele se ferre, para a minha palavra ter validade, porque eu disse que ele se ferraria. Nós esperamos que nossos filhos se ferrem, para que a nossa orientação brilhe, né? Brilhe. Nós esperamos que nossos maridos, nossas esposas se ferrem, para que chegando a desgraça, eu falei para você. Eu falei que eu tinha razão. Não é assim? Então Jonas ficou lá de espectador, só esperando o que ia acontecer. E aí, a coisa mais maravilhosa de todas é que o Senhor trata com... Olha só a graça de Deus tratando com este profeta. Olha quanta petulância, quanta irritação. Você já imaginou se Deus tratasse Jonas da mesma forma que Jonas queria que Deus tratasse os ninivitas? Você já imaginou se Deus tratasse você da forma como você gostaria que Deus tratasse aquele que você detesta, odeia e quer o mal? Não é uma das primeiras coisas que aprendemos quando Jesus disse, ame ao teu próximo como a ti mesmo. De modo que se você o odeia, em contrapartida você está tentando contra a sua própria vida. Você está dizendo, Deus, trata ele como eu quero ser tratado. Porque se você odeia, você quer ódio de volta. Nós não podemos viver dessa forma, irmãos. E isso não é uma questão de sentimento. É importante. Eu lembro que no começo da minha caminhada, não que eu seja perfeito, mas que isso hoje tem menos força. A ideia é essa, que nós não sejamos iguais àquilo que nós fomos ontem, né? Mas eu lembro que eu pensava que perdão, que amor, esse tipo de coisa dependia de vontade e de sentir para fazer. Mas é muito mais lógico biblicamente
que nós, à medida que vamos fazendo, à medida que vamos cumprindo as ordenanças de Deus, o sentimento então vai se criando. O que eu quero dizer com isso? Quando você ama alguém com atitudes, mesmo que você não sinta nada por aquela pessoa, à medida que isso vai se repetindo, você passa a ter a compaixão vai surgindo. Então o sentimento, ele é invertido aqui, ele não passa a ser uma motivação, ele passa a ser uma consequência da ação. Porque quando Jesus diz perdoai-vos, ele não é uma condição, é uma ordenança, perdoem uns aos outros. Então não depende de sentimento, ou de motivação, ou de vontade, simplesmente perdoe. E tudo o que implica isso, né? No perdão. E aqui nós não estamos para dizer se é fácil ou difícil, mas apenas devemos fazer. É o que precisa ser feito. Então, Jonas não foi de maneira alguma tratado como ele gostaria que os outros fossem tratados, né? E é interessante que, se o livro foi escrito por Jonas, se é verdade, se é verídico, se é um livro histórico, então, quem é que escreve um livro que no final das contas, o vilão é ele mesmo? Eu sei que hoje, no nosso mundo moderno, está na moda ser subversivo, ser do mal, né? Principalmente a nossa cultura aqui latino-americana, ela gosta do... Vamos aí pensar numa séries aí. La Casa de Papel, não é? Bandidos que, nossa, inteligentes. A gente gosta do Coringa, o cara todo, né? Todo diferentão, tal. Esse anti-herói, né? A gente gosta, né? Não sei por que existe esse gosto. Mas Jonas está muito lá atrás, era um período onde os heróis eles eram, né? Idealizações, né? Mas daqui já ele escreve contra ele mesmo. Ele é o vilão da história. Ele representa tudo aquilo que não se deve seguir. Porém, mesmo essa ênfase é tão lindo que o que brilha do livro é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Olha, um povo corrupto, um povo maldoso. Vai lá e prega para eles que eu quero esse povo. Mas em contrapartida você tem um crente, mas cheio de autojustiça, ódio, raiva. Mas esse caminho também é para você, cristão, é para você, crente. Você que se põe acima dos outros, você que quer escolher quem Deus vai salvar. Você que quer determinar como Deus vai agir na história, é para você também. Não é quem nós queremos, não é quem nós achamos justos, não é o nosso espelho, né? Nós vivemos um período em que nós queremos próximos a nós praticamente espelhos, pessoas que sejam cópias nossas. Não é quem a gente agrega para perto, quem concorda, quem diz sim para tudo. E a gente elenca, nossa, aquele homem é de Deus. Aí você vê as características. É sempre aquela visão rasa de um homem de Deus, né? Todo dia com a Bíblia debaixo do braço, aquela caricatura. Aquele pietismo, né? Só que Deus conhece o coração. Só Ele sabe. O nosso papel é anunciar o Evangelho. Só. O que Jonas foi fazer lá? Ele ficou 10, 20, 30 dias. Não. Vai e clama contra a cidade. Ele só passa. Para você percorrer a cidade de Nínive, era 3 dias. Fala lá no capítulo 3.
no verso 3, parte B, diz assim: ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. O verso 4 do capítulo 3, começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava. Já queria passar logo, deixa eu logo passar por aqui e falar, 40 dias em Nínive, acabou. Era isso. Acabou, chega para vocês. Olha só. Então, é assim que Jonas e eu e você muitas vezes fazemos. Vai lá, irmão, se arrepende aí, que senão vai dar ruim, vai dar ruim. Ô Senhor, acaba com esse sujeito, acaba. Leva esse desgramado para o inferno. Não, quem é que pensa assim? Irmãos, Deus sabe do nosso coração. Eu e você sabemos. Quantas vezes, nossa, Senhor, obrigado, porque eu não sou igual a esse sujeito. Eu dou o dízimo, eu oro não sei quantas vezes, eu sou bom demais. Obrigado, Deus, porque eu sou bom demais. Essa é a oração. Mas não, irmãos, não é assim que nós devemos fazer. E o livro, é interessante como o livro ele termina com uma pergunta, ele termina aberto. E de novo, Deus graciosamente perguntando para Jonas. É lógico que é uma pergunta retórica. É uma pergunta retórica, mas termina com uma pergunta, não termina com uma sentença, termina com uma pergunta. Capítulo 4, verso 10. Jonas, você tem compaixão de uma planta. Olha só, uma planta que nasce hoje, cresce, seca, murcha, não sei o que lá. E você, cara, pensa que eu não vou ter compaixão de mais de 120 mil pessoas que sabem discernir a mão esquerda da mão direita? Essa é a pergunta que acaba o livro. Ora, Nínive não deveria ter só 120 mil pessoas, é muito mais. É bem provável que aqui Deus estava fazendo uma referência a crianças. Nós podemos enxergar esse final de 2 jeitos. Ou estavam se referindo a crianças, que eram na base de 120 mil, que não sabiam distinguir a mão direita da mão esquerda, no sentido de inocência, de não ter conhecimento de nada. Ou ele pode dizer no sentido, uma metáfora para ignorância mesmo. Um argumento hiperbólico, né? Para demonstrar o tanto que aquelas pessoas eram ignorantes que não sabiam distinguir nem a mão direita da mão esquerda. É assim que pergunta. Você não tem compaixão, cara, de vidas, e está bravinho porque eu acabei com o teu soninho tranquilo lá? Você está bravo porque você perdeu o emprego? Ou melhor, porque você não conquistou aquilo que você queria? Só que você não fica bravo, cara, porque faz mais de 10 anos que você não convida um sujeito para vir na igreja. Faz mais de 20 anos que você trabalha no lugar onde ninguém sabe que você me conhece. Porque você é o cara legal, o cara diferente, mas ninguém te conhece como o cara que serve a Deus. É assim. A tua ira é razoável, a tua ira. Então, irmãos, eu espero, aplicando o texto, que nós saiamos daqui sabendo de algumas coisas. Este livro demonstra que Deus é soberano sobre todas as coisas, como nós vimos, sobre as pessoas, sobre a natureza, sobre os animais, o mundo animal, vegetal, sobre tudo. Deus é Senhor sobre toda a criação. E aí eu pergunto, após a leitura deste livro, onde que está o tão falado livre-arbítrio? Onde está o livre-arbítrio? Nós não somos robôs, mas aqui nós vemos a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Mas em última instância, quem dá a palavra final é Deus. É Deus. O arbítrio é livre,
Nós temos livre agência, mas não livre arbítrio. E isso não é um joguinho de palavras. É lógico que Deus não te pega, levanta, escova o dente, faz aquilo. Não é assim que funciona. Mas arbítrio, ele pressupõe a liberdade de fazer o que eu quiser. Mas o ser humano é contingente, ele não faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E essa que é a esquizofrenia. Esse é o desespero nosso, porque nós queremos ter o controle de todas as coisas. Mas o único que é livre é Deus. E é interessante esse paradoxo, porque Deus fala: você quer ser livre? Me sirva. Que estranho, cara. Porque servir parece ser contrário a ser livre, né? Mas a liberdade verdadeira, ela implica servir. E enquanto a gente não compreender isso, a gente vai ficar querendo ser livre, mas sendo escravos de nós mesmos. E é muito melhor ser escravo do Senhor, salvo as devidas proporções do que significa ser escravo. Outra coisa, irmãos, nós não escolhemos, abrangendo essa questão da soberania, a gente não escolhe quem vai ser salvo, nem nós mesmos, nem a ninguém. Então nós devemos orar ao Senhor, descansar no Senhor, clamar pelas vidas e vivermos uma vida que agrada ao Senhor. E aí eu termino mais uma vez fazendo a mesma pergunta que eu fiz há pouco tempo atrás. Se Deus agisse segundo a nossa própria justiça, onde eu e você estaríamos? Onde eu e você estaríamos? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Amém?